Então, pessoal, eh, vamos chegando no final aqui. Eh, Fazer uma reprise assim com vocês, eh, mas só para a gente rapidinho assim exercitar e lembrar um pouco do que foi passado hoje, tá? E eu espero que todos estejam aproveitando e quem tiver dúvidas, né? Depois eu vou deixar meu contato ali no final, tá bem? Então, só fazendo uma observação até, né? Já começando, eu ia faz, falar do Watson Creek novamente, mas na verdade muitos reconhecem, né, que a Rosalind Franklin foi, na verdade, a mãe do DNA, né, porque é ela que descobriu os estudos de difração de raio-x, né, que ela teria sido a que realmente descobriu o formato helicoidal do DNA, né? Então tá aqui uma imagem à direita, assim, foi feita por ela e, tá mostrando bem, assim, esses tracinhos pretos, assim, aqui seriam a estrutura do DNA, certo? Que, então, ela não ficou conhecida na época, né, muito, provavelmente porque o Watson e Crick eram homens, né? Na verdade eles se basearam muito nisso que ela fez e daí montaram, né, uma teoria toda e fizeram um artiguinho de uma página e meia lá, bonitinho, que ficou muito famoso. Mas né, as mulheres estão cada vez mais tendo seu papel na ciência reconhecido, né? Então vamos reconhecer também. Então, bom, feita a ressalva, vamos lá, fazer vocês lembrarem, exercitarem um pouco o que a gente trabalhou. Quem é esse cara aqui, né? Que método famoso rendeu o Nobel para ele, né? Ele teve um outro Nobel também por causa da insulina, né? Não, mas a gente falou muito aqui hoje, né? De um método que ele foi o principal inventor, assim, né? Ele foi o pioneiro, Friedrich Sanger, então, né? Tô dando um tempo assim para vocês lembrarem aí, quem é que lembra? Eu falei bastante desse cara, ele até hoje ele é lembrado, né? O método dele ainda é utilizado, ainda é com o mesmo nome, tudo, né? Acho que ficou bem fácil até, né? Mas, então, sim, o sequenciamento de Sanger, desculpa, ficou errado ali. Então, utilizando dideoxirribonucleotídeos, tá? Só lembrando que um, um, dideoxinucleotídeo tem uma diferença para os deoxinucleotídeos que eles têm um OH, o dideoxi não tem. Ele tem né, uma hidroxila, ele não tem, ele tem um hidrogênio na mesma posição, nessa pentose, que faz toda a diferença, porque quando ele tem essa marcação aqui lá, lembra, a sequência trava, a polimerase não consegue seguir colocando base, então a gente vai ficando com os diversos tamanhos, né, por causa desse TP aqui, certo? Pode ser qualquer um das 4 bases, lembrando, né? Então é isso aí. O, lembrando, então, o Frederick Sanger tinha que ser relembrado aqui, né? Foi o responsável, né, por criar, então, esse método utilizado até hoje, certo?
E até no RNA-seq, né, a gente primeiro faz uma PCR, então, e sempre utiliza, né, depois da PCR, o método dos dideóxidos marcados, né? Então, acho que a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Bom relembrar. Aí agora vem a PCR mesmo. Qual foi a técnica, então, que o Kerry Mullis descobriu olhando as ondas, né? Quem é que lembra qual foi a técnica, né? Como é que era o nome da técnica toda? E o que tem a ver com as ondas, assim, né? Por que ele olhou para as ondas e teve um site, assim, né? Pô, e ele, né, faleceu aí em 2019, né, pessoal? Faz pouquinho tempo. E esse velhinho aí surfando, assim, né? Que prova que, né? Não é porque o cara é um gênio que o cara não aproveita a vida aí. Mas ele seguiu surfando, né? Até mais certa idade aí. Quem é que lembra? PCR, né, pessoal? Então, essa reação em cadeia da polimerase, em inglês PCR, tá? Polymerase Chain Reaction. Então, ele olhou, né? Para quem lembra, assim, eu tinha comentado as ondas, né? Então, ele viu uma onda lá atrás, ó, a outra onda aqui, mais uma terceira, quarta onda, assim. E ele, na verdade, nessa aqui seria a primeira até, né, que veio. Mas, então, ele olhou para isso aqui e ele fez uma relação com essa figura que está aqui embaixo, assim, né, de uma primeira molécula se duplica, 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 duplica e vai virando a reação em cadeia da polimerase, né? Então, a gente vai tendo aquele número muito maior de moléculas lá no final, que é necessário para infinitas análises que a gente faz hoje em dia, né? Então, a reação em cadeia, né, da polimerase é porque, lembrando, a polimerase vem aqui, tem os primers em cada ciclo aqui, né, que a gente viu um videozinho bem didático. Essa fita se abre a 94 graus Celsius, depois desce a uns 50 e poucos ali, engata esses primers vermelhinhos, e a polimerase vem aqui junto, e mais os DNTPs. E aí a polimerase amplia um bocadão a partir do primer, né? E aí vai até 72 e só se estende isso aqui, essa molécula, né? Então, depois que já tem a molécula já está pronta, estendida, 94 graus de novo, chega primer, polimerase, 72 graus, faz a tensão. E assim vai indo, né, pessoal? Até a gente ter um volume bem grande no final, tá? Aqui, então, vamos ver quem é que lembra como é que o RNA-seq é utilizado para fazer quantificação, né, da expressão gene. Então, é preciso fazer uma normalização, lembrando, né, por tamanho, né, do gene. Então, o que é essa normalização, né? Cada gene tem um tamanho, né? São tamanhos muito distintos, pode ser 10 vezes maior que o outro, né? Então, o número de fragmentos que esse gene vai ser quebrado depende de em quantos fragmentos, né? A metodologia que a gente está usando quebra o cDNA, o DNA, tá? Então, vamos supor que seja de 100 em 100 pares de base, um gene de 600, né? Então, vai ter 6 pedacinhos, certo? E a cada 6 pedacinhos que completem o gene, né, direitinho, a gente então vai ter uma cópia, tá? Então,
Vamos para o exemplo de baixo aqui. Vamos agora, o GNB tem 3.600 pares de base, tá? É bem grande. Então, 36 fragmentos dele vai dar quantas cópias desse gene? Quem é que consegue, né? Vou dar um tempinho para vocês pensarem aí, tá? Qual gene, afinal, possui maior expressão? O A ou o B, né? Presta atenção que o tamanho do gene é diferente também, né? O que vocês acham? Não adianta só contar os fragmentos, né, pessoal? Temos que lembrar do tamanho do gene, tá? Bom, acho que todo mundo acertou, né? Vamos ver. Então, nesse caso, o gene B, com 36 fragmentos aqui, ele então vai ter 3 cópias do gene todo, né? 36 vezes 100, né? Vai dar 3.600, certo? Então, ele tem 3 cópias totais, então, desse gene, né? E lembrando como é que a gente sabe, né, que é total, porque tem o genoma de referência passando embaixo, né? A gente compara e vê se repetiu, encaixou certinho cada pedacinho aqui que fechou 3 vezes o gene, certo? Aí a gente pode dizer que ele é maior que o outro, né? Perfeitamente. A gente está normalizando, né? Relativizando pelo tamanho do gene. Importantíssimo. Depois da gente fazer isso, a gente consegue fazer todas aquelas outras comparações, né? Que eu mostrei um gráfico todo colorido lá para vocês, que a gente consegue ver que genes estão mais expressos, menos expressos, né? E descobrir até mesmo padrões importantes para várias doenças como o COVID, certo? Então, como é que funciona a vacina de RNA? Quem é que consegue dizer isso assim em poucas palavras, né? Vou dar um tempo para vocês pensarem, até tem umas ajudas aí já, né? Como é que elas funcionam? Então, a gente está vendo ali a proteína spike, né? Essa proteína é importante, né? Vocês lembram o que acontece? Por que por que essa proteína é importante? E como que a gente utiliza o RNA, né? Para induzir essa proteína, assim? Então, como eu tinha explicado anteriormente, né? A, a vacina de RNA, ela tem um código, né? Que está aqui representado mais à esquerda, né? Somente para fabricar a proteína spike também. Então, quando a gente... E aí ele também é envelopado, né? Naquela película, né? Lipídica, certo? Então, essa camada, essa gota aí lipídica, junto que tem dentro, né, o RNA para fazer a spike, é injetada numa pessoa. Então as células da pessoa vão produzir, né, muitos dessa proteína spike e as células dendríticas, né, lá vão alertar que tem algo errado. Então o sistema imunológico vem, forma a memória, anticorpos, células T ficam prontinhas, então, para atacar, né, uma possível infecção mesmo que venha do vírus, certo? Essa pessoa está imunizada, então, né? Vamos lá, então. Qual o tamanho do DNA
humano, né, vamos dizer assim, e como é montado um genoma de RNA-seq, né? Uma boa pergunta essa. Quem é que lembra, assim? Primeiro o tamanho do DNA, né? Vocês se lembram? Comentei lá antes, né? 3 bilhões de pares de base, né? 3 bilhões. É muita coisa, né? Então, lembrando que a gente quebra esse DNA de pedacinhos de 100 em 100, né? Imaginou 3 bilhões quebrados de 100 em 100? Puxa vida, né? Que dor de cabeça. Então, como é que é montado um genoma de RNA-seq? Alguém se lembra? Quem é que lembra aí? Tem um nomezinho meio, né? Não precisa se ater esse nomezinho, mas são sequências com TIG, né? Quem é que lembra das sequências com TIG? O que que elas fazem? Hein? Então, as sequências com TIG são aquelas formadas, né? Porque a gente tem vários pedaços de diferentes fragmentos, né, de diferentes tamanhos, que eles vão ter sobreposições, né? Então, a gente tem um pedaço aqui, outro aqui, que tem sobreposição. Aí a gente sabe, né, ó, no final do meu dedo aqui, embaixo, é igual. Então a gente sabe, opa, é daqui para lá. Aí depois assim vai, tem mais um aqui, né? Vai descendo assim, né? E, e a gente vai engatando esses pedaços um no outro. Daí a gente pega toda essa área de redundância que vai se formando, né? Essa área que vai ficando repetida, e a gente confirma toda aquela informação e faz embaixo um pedaço todo que a gente chama de contigue. Aí a gente, opa, esse pedaço aqui a gente confia que ele é assim, porque começou lá, veio vindo e veio sobrepondo pedaços. E aí a gente pega essa contigue, essas contigues todas e compara com o genoma de referência, né? A gente vai lá e bate no DNA humano, nesse caso. E, opa, fechou. E quem é que está do lado? Aí a gente vai pegar uma outra contigue do lado, né? E vai encaixando. Opa, essa aqui, ela começou bem do lado da outra, né? E então a gente vai juntando, assim, montando um quebra-cabeça, certo? Por causa dessas sobreposições que tem na sequência, tá? É, é um trabalhinho difícil, né? E quais são as aplicações do RNA-seq, então, né? Para que ele serve no geral? Teve um slide ali que eu comentei e, bom, a gente comentou bastante aí, então, da expressão dos genes já, né? Mas tem uma outra parte também. Alguém lembra? Então, essa outra parte é a estrutura do gene, né? Conhecer qual é a sequência, qual é a estrutura dele, isso nos dá várias respostas também, certo? Tem muitas interações entre os genes, né? Que a gente consegue compreender melhor. E qual é a importância do RNA-seq para o COVID? Né? Quem é que pode dizer aí? Quem é que lembra? A gente já comentou, né? Então, e só fazendo essa reprise, né? Quem é que lembra? Qual a importância do RNA-seq para o COVID? Bom, primeiro a gente consegue simplesmente montar a árvore filogenética dele, né? O pessoal sequencia ele com facilidade. E também, então a gente consegue ver a evolução do vírus e também a gente consegue ver dados de pacientes que tiveram infecção e comparar com pacientes saudáveis, né? Foi um slide que a gente viu isso. Então, a gente consegue ver um padrão, né? Um padrão de um saudável contra um doente. E nesse caso, infectado pelo COVID. Isso nos dá muitas respostas sobre os pacientes com, por exemplo, sintomas leves, graves, né? A gente consegue prever certas coisas, tá?
qual bom, para fazer a vacina, lógico, né? Se a gente não tivesse o código, não tinha como obrigar a célula a fazer a spike, né? Qual a descoberta, então, que fez os pesquisadores conseguirem enganar os sensores de RNA que possibilitaram as vacinas, né? Qual foi a descoberta, assim, dos caras, né? Então, tinha uma moléculazinha que o RNA normal tem e que eles trocaram por outra. Alguém lembra o nome? Talvez não importa tanto, né? Porque se vocês entendem, se a gente entender o conceito aí já, é isso aí. Mas tem um nome, né? Alguém lembra? Uradina por pseudouradina, né? A pseudo, ela passa despercebida, certo? A uradina é identificada pelos sensores e esses RNAs são detonados, são clivados, eles não teriam como fazer a célula produzir nada. Aí, quando a gente troca a uradina por pseudo-uradina, a gente consegue enganar esse sistema e os sensores, né, não pegam mais essa molécula. Então, sim, elas conseguem realmente obrigar a célula a fazer uma determinada proteína, no caso a spike. E é assim que foi fundamental para conseguir existir a vacina de RNA, certo? Graças a isso. Então, pessoal, chegamos ao fim. Gostaria de agradecer, né, ao convite, né, para participar do terceiro simpósio de biomedicina, né? E espero ter contribuído um pouco aí, né, para o entendimento, né, e atuação dos profissionais, né, no combate à pandemia do Covid-19, tá? Muitos podem estar trabalhando aí com essas análises e a gente pode estar em contato, né? Aqui tem um polo, né, do pessoal que trabalha com essas coisas, a gente pode realmente trocar alguma ideia se alguém quiser, né? Ou até, quem sabe, alguém vir para cá, né? Eles estão atrás, né, sempre de gente de fora, assim como eu estou aqui, né? Mas existem muitas oportunidades, né, para vir para cá, os países, e ninguém deve deixar de lado, assim. É sempre possível, né? Eu fiz toda a minha formação em Rio Grande e consegui vir para cá, né? Fiz um projeto, foi aprovado pelo meu chefe e então estou aqui. Eu posso conversar também, com certeza seria um prazer com quem teria interesse, né, em ter oportunidades fora. Com certeza é, é muito enriquecedor, né? E, e bem possível, né? Eu mesmo não dava muito assim ênfase, não acreditava tanto. E aí, quando eu cheguei aqui, em contato com vários outros brasileiros que estão aqui, assim, a gente começa a ver como às vezes a limitação é mais na nossa própria cabeça, né? A gente acha que não é possível, e é possível, sim, né? É bem possível. E basta a gente se organizar, né? Precisa ter uma organização, correr atrás, mas é possível. E algumas dicas, algumas coisas, realmente seria um prazer, assim, estar trocando com quem tiver interesse, tá? E então fica aqui o meu e-mail de contato, tá? Do Gmail. E espero que tenha sido proveitoso aí o momento para vocês. Para mim foi uma honra, né? E espero que se tenham dúvidas, né? Também, se alguma parte aí quiserem saber melhor, alguma parte que alguém tiver maior interesse, se eu puder explicar, com certeza vai ser um prazer. E também eu posso entrar em contato assim com o pessoal aqui que tem trabalhado com a vacina do Covid mesmo,
Então a gente pode estar fazendo várias trocas aí, espero realmente que isso ocorra, tá bem? Quero só agradecer também a professora Maiara e de vocês, que me fez o convite, agradecer novamente, né, que a gente tem já uma parceria de longa data, né, uma amiga muito querida também, e eu espero que vocês tenham um ótimo evento aí. Hoje é o último dia, né, mas tenha sido um ótimo evento, tenha sido muito proveitoso, né, para todos. E, bom, é isso aí. Muito obrigado.